todos vós que temeis a Deus, e vós contareis o que Ele tem feito pela minha alma. Aguardo o Senhor, a minha alma o aguarda. Espero na tua palavra. Um bom domingo, meus irmãos. Mais uma vez estamos reunidos aqui na Missão de West Chapel, na cidade de Itapevi, para o nosso serviço do terceiro domingo da Epifania. Comecemos o nosso serviço pedindo perdão dos nossos pecados a Deus. Confessemos a Deus os nossos pecados. Misericordioso Deus, confessamos que temos pecado contra Ti, em pensamentos, palavras e ações, pelo que temos feito e que temos deixado de fazer. Não temos amado de todo o nosso coração, não temos amado o nosso próprio como a nós mesmos. Estamos verdadeiramente arrependidos e humildemente nos arrependemos. Por amor do Teu Filho Jesus Cristo, tem misericórdia de nós e perdoa-nos, para que nos deleitemos em Tua vontade e andemos em Teus caminhos, para a glória de Teu santo nome. Amém. O Deus Todo-Poderoso, tenha misericórdia de nós, perdoe de todos os nossos pecados por Jesus Cristo, nosso Senhor, e fortaleça-nos em toda a bondade, pelo poder do Espírito Santo, que nos conserve para a vida eterna. Amém. O Senhor, porém, está no teu santo templo. Cale-se diante dele toda a terra. Bendizei a minha alma ao Senhor, e tudo que há em mim bendiga o teu santo nome. Leitura do Antigo Testamento, Isaías 9, do 1 ao 4. Apenas disto, a escuridão não será mais tal, como foi em sua aflição, quando no passado ele levemente afligiu a terra de Zebulon e a terra de Naftali, e posteriormente fez-la mais gravemente aflita pelo caminho do mar, além do Jordão, a Galileia das nações. O povo que caminhou na escuridão tem visto uma grande luz, aquele que habitava na terra da sombra da morte. Sobre eles uma luz tem brilhado, e tens multiplicado a nação e não aumentado a alegria. Eles se alegram antes da tua presença, como a alegria observada na colheita, e como os homens regozijam-se quando eles dividem os espólios. Leitura dos Salmos 27. Ó Senhor é minha luz e minha salvação, de quem temerei? O Senhor é a fortaleza da minha vida, a quem temerei? Quando malfeitores me sobrevêm para destruir-me, meus opressores e inimigos, eles é que tropeçam e caem. Ainda que um exército se apanhe contra mim, não se atemorizará o meu coração, e se estourar contra a minha guerra, ainda assim terei confiança. Uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Pois no dia da adversidade ele me ocultará no seu pavilhão, e no recôndito do teu tabernáculo me acolherá. Ele levantar-me-á sobre uma rocha. Agora será exaltada a minha cabeça acima dos inimigos que me cercam. No seu tabernáculo oferecerei sacrifícios de júbilo, cantarei e salmodiarei ao Senhor. Ouve, Senhor, a voz, eu clamo. Compadece-te de mim e responde-me. Ao meu coração me ocorre, buscai a presença. Buscai, pois, o Senhor, a tua presença, e não esconda, Senhor, a tua face, e não rejeite-me com ira o teu servo. Tu és meu auxílio, não me recuses, não me desampares, ó Senhor, da minha salvação. Porque se meu pai e minha mãe me desampararem, o Senhor me acolherá. Ensina-me, Senhor, o teu caminho, e guia-me pela vereda plana, por causa dos que me espreitam.
Não me deixe à vontade dos seus adversários, pois contra mim se levantam falsas testemunhas, e eles respiram crueldade. Eu creio que verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. Espera pelo Senhor, tem bom ânimo, fortifique-se o teu coração, e espera, pois, pelo Senhor. Bendizei minha alma ao Senhor, e tudo que é em mim bendiga o teu santo nome. Leitura do livro da Carta aos Coríntios, capítulo 1, do 1 ao 18. Rogo-vos, porém, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que dirijais todos nas mesmas coisas, que não haja divisões entre vós, antes sejais perfeitamente unidos, em uma mesma mente, em um mesmo julgamento. Pois me tem sido declarado a respeito de vós, irmãos meus, que são da casa de Cloé, que há contenda entre vós. Agora digo isso, que cada um de vós que diz que eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, ou eu sou de Cefas, ou eu sou de Cristo. Está Cristo dividido? Foi Paulo crucificado por vós? Ou foste vós batizados em nome de Paulo? Eu agradeço a Deus, pois não batizei nenhum de vós, senão a Crispo e Gaio, para que ninguém diga que em meu próprio nome foste batizados. Eu batizei também a família de Estefanas. Além destes, não sei se batizei algum outro, porque Cristo enviou-me não para o batismo, mas para pregar o Evangelho, não para a sabedoria das palavras, para que não fosse em vão a cruz de Cristo. Porque a pregação da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós, que somos salvos, é poder de Deus. O Santo Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Mateus, capítulo 4. Ora, tendo Jesus ouvido que João havia sido lançado na prisão, partiu para Galiléia. E deixando Nazaré, foi ele habitar em Cafarnaum, que está sobre a costa do mar, nas fronteiras de Zebulon e Naftali, para que pudesse se cumprir o que foi dito e falado por intermédio do profeta Isaías, dizendo: a terra de Zebulon e a terra de Naftali, junto ao caminho do mar, além do Jordão, a Galiléia dos gentios. O povo que apacentava na escuridão viu uma grande luz, e sobre os que estavam assentados na região, à sombra da morte, a luz resplandeceu. A partir desse tempo, Jesus começou a pregar e a dizer: arrependei-vos, pois é chegado o reino de Deus. E Jesus, caminhando junto ao mar da Galileia, viu dois irmãos, Simão, chamado de Pedro, e seu irmão André, que lançavam as redes ao mar, pois eles eram pescadores. E disse-lhe: segue-me, e vos farei pescadores de homens. E eles imediatamente deixaram suas redes e seguiram. E indo dali, ele viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e seu irmão João, no barco de seu pai Zebedeu, consertando suas redes, e ele os chamou. E eles imediatamente deixaram o barco de seu pai e o seguiram. E Jesus foi por toda a Galileia, ensinando em sinagogas e pregando o evangelho do reino, e curando a todas as espécies de enfermidades e a todas as espécies de doença entre o povo. O evangelho do Senhor, louvado sejas, ó Cristo. O evangelho de hoje começa sem pressa, quase em um tom de recolhimento. Ao saber que João foi preso, Jesus retirou-se para Galiléia. Antes de qualquer palavra pública, há um movimento interior. Jesus escuta os acontecimentos, lê os sinais do tempo, acolhe a dor do mundo. O ministério não nasce do barulho, mas do discernimento. João está preso. A violência parece vencer, o profeta é silenciado, e ainda assim a história de Deus não se interrompe. Jesus não enfrenta a escuridão com fuga, mas com presença. Ele vai para a Galileia, terra de fronteira, de mistura, de esquecimento. Ali, onde muitos não esperariam nada de novo, uma grande luz começa a brilhar.
O reino de Deus não se impõe, ele se aproxima. Convertei-vos de Jesus, com quem convida a mudar o olhar, a voltar o coração para aquilo que é essencial. A conversão não é peso, mas caminho. Não é acusação, mas possibilidades. Então, quase sem cenas grandiosas, Jesus caminha à beira do mar e vê. Ele vê homens lançando redes, repetindo gestos antigos, vivendo o ordinário de cada dia. E naquele cotidiano simples, o chamado acontece, não com discursos longos, não com promessas detalhadas, mas como uma palavra breve, mas carregada de significado. Vinde e segue-me. O chamado de Deus não costuma explicar muito. Ele pede confiança, pede entrega, ele pede um passo que nem sempre sabemos onde vai terminar. Pedro e André, Tiago e João, não são heróis espirituais, são homens cansados, trabalhadores, talvez frustrados. Mas algo naquele olhar de Jesus os alcança profundamente. Eles deixam as redes não porque tudo esteja resolvido, mas porque algo maior os chama. Seguir a Jesus não elimina as preocupações, as ansiedades, as tristezas. O Evangelho não romantiza o caminho. O seguimento passa por noites longas, por dúvidas silenciosas, por momentos em que o chamado parece pesado demais para o coração. Quantos de nós hoje caminham assim, servindo com fidelidade, mas carregando cansaços que poucos veem? Respondendo ao chamado, mas lutando contra o medo de não sermos suficientes, anunciando esperança, enquanto nossos próprios corações aprendem a esperar. Este é o Evangelho que nos convida não a desistir no meio do caminho, a lembrar que o chamado não depende de nosso ânimo constante, mas da presença fiel de Cristo. Cristo não diz, vocês já estão prontos, mas ele diz, eu vos farei prontos. O mistério e o ministério é obra de Deus que realiza em nós, lentamente, muitas vezes em silêncio, muitas vezes na dor, mas sempre na graça. No final, Mateus nos mostra Jesus ensinando, proclamando e curando. É o ministério que nasce da escuta, cresce na fidelidade e manifesta-se em compaixão. Não é um caminho fácil, mas um caminho verdadeiro. Hoje somos convidados apenas a estar à beira do mar, ouvir novamente a voz do Senhor e deixar que ela atravesse nossas defesas e nossos medos, sem pressa, sem ruído, sem barulho, mas com confiança. Que o Espírito Santo nos conceda a graça de permanecer, mesmo quando tudo é difícil, mesmo quando tudo parece incerto, e que de seguir, porque a luz continua chamando, mesmo nas horas mais escuras. Amém. É verdadeiro, digno e justo, e nosso dever, em todos os tempos e lugares, vos rendemos graças ao Senhor, Pai Santo, Onipotente e Eterno Deus. Portanto, com os anjos e arcanjos e todos os exércitos dos céus, louvamos e engrandecemos o vosso glorioso nome, exaltando-vos sempre e declarando: Santo, 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 Deus dos exércitos, os céus e a terra estão cheios de sua glória. Amém. Não ousamos vir à tua santa mesa, boníssimo Senhor, confiadas em nossa própria retidão, mas em vossas muitas e grandes misericórdias. Nem ao menos somos dignos de apanhar as migalhas caídas debaixo de vossa mesa. Porém, ó Deus, sois sempre o mesmo, sempre misericordioso por natureza. Concedei-nos, pois, por vossa infinita benignidade, que de tal modo comamos a carne do teu Filho Jesus Cristo e bebamos o teu sangue. Que nossos corpos pecadores sejam purificados por teu corpo e vossas almas lavadas pelo seu preciosíssimo sangue, e que sempre vivamos nele e ele em nós.
Amém. Onipotente Deus, nosso Pai Celestial, que por vossa infinita misericórdia entregaste vosso Filho Jesus Cristo à morte na cruz para a nossa salvação, e qual, tendo oferecido uma vez única em si própria oblação, fez ali sacrifício e satisfação inteira, perfeita e suficiente pelos pecados de todo mundo, e instituiu no teu santo Evangelho, nos mandou continuar perpétua memória daquela morte preciosa até a sua segunda vinda. Ouve-nos, ó Pai misericordioso, nós humildemente suplicamos, e concede-nos, recebendo essas tuas criações, o pão e o vinho, segundo a instituição de teu Filho, nosso Salvador Jesus Cristo, em memória de sua morte e paixão, possamos ser participantes do seu bendito corpo e sangue, o qual, na mesma noite que foi traído, pegou o pão, e havendo dado graças, o partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: tomai e comei isto, este é meu corpo, fazei isso em memória de mim. E também depois da ceia, tomou o cálice, e havendo dado graças igualmente, lhe entregou aos discípulos, dizendo: bebei todos este, pois este é meu sangue que é derramado, da nova aliança, que é derramado por vós e por muitos, para a remissão dos pecados. Fazei isso tantas as vezes que bebedes em memória de mim. Cordeiro de Deus que tira os pecados do mundo, tem misericórdia de nós. Cordeiro de Deus que tira os pecados do mundo, tem misericórdia de nós. Ó Cordeiro de Deus que tira os pecados do mundo, dai-nos a tua paz. O corpo de nosso Senhor Jesus Cristo foi dado por ti. Preserve teu corpo e tua alma para a vida eterna. Toma-o e come em memória de Cristo, ter havido, ter morrido por ti, e alimenta-se dele em teu coração, por fé e com ações de graças. O sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, que foi derramado por ti, preserve teu corpo e tua alma para a vida eterna. Bebe isto em memória de ter sido o sangue de Cristo derramado por ti e ser agradecido. E como nos ensinou Cristo o Salvador, oremos. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu reino, o poder e a glória para todo sempre. Amém. Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus, tantas vezes temos medo. Medo da escuridão, medo dos perigos para os nossos filhos, medo de envelhecer, medo de cair no esquecimento. Tu, porém, é a luz e nossa salvação, e por isso os nossos dias estão em suas mãos. Nelas também deixamos os nossos temores, encontram-se agora nas suas mãos cravejadas, para alívio dos teus servos. Amém. Ó Deus, cuja glória sempre tem misericórdia, sê gracioso para com todos os que se desviam dos teus caminhos e traze-os de volta. Com o coração
penitente e fé inabalável, para que abracem e aguardem firmes a verdade imutável daquele que é a tua palavra, Jesus Cristo, teu Filho, que vive e reina contigo e com o Espírito Santo, um só Deus agora e sempre. Amém. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guarde vossos corações e vossos pensamentos em Cristo Jesus. E a bênção de Deus onipotente, Pai, Filho e Espírito Santo, seja convosco e convosco habite eternamente. Amém. Um bom domingo e um ótimo começo de semana a todos e fiquem com Deus.